Olá, amigos, muito boa tarde para você que já está ligadinho, antenadinho aqui na TV Cachoeira. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro, e o NTSul de hoje está chegando com as principais notícias do dia para você. Nesta edição, a gente fala sobre a operação que chamou a atenção dos cachoeirenses ontem com helicópteros sobrevoando a cidade. E você vai ver também o impasse entre a prefeitura e proprietários de bares na Praia Nova. Eles estão sendo notificados para a demolição das construções e limpeza do local até 31 de março. Começa o julgamento de Alexandra Dugockenski, acusada de assassinar o filho Rafael Matheus Vinks em 2020. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os atos antidemocráticos da semana passada e o cuidado para não deixar que eles façam a gente esquecer dos outros problemas do país. E ainda, o que são criptomoedas e por que as pessoas investem nisso? Todo mundo pode investir? Tem reportagem para explicar isso em detalhes. E, como você já sabe, além das notícias, o NTSul abre espaço para a sua participação, também para o seu recado. Tem uma reclamação, uma informação, alguma coisa aí da sua rua, do seu bairro, comentário sobre alguma reportagem que roda aqui, envia para o nosso WhatsApp 51997697129. Ou então, comenta na transmissão ao vivo na nossa página do Facebook ou do YouTube. Faça o NTSul com a gente, a edição de hoje já está no ar. Gente, começamos o NTSul com um assunto que ontem chamou a atenção de Cachoeira do Sul. A tarde de ontem foi agitada aqui no município e muito curiosa também. Perto do meio-dia e durante a tarde, um helicóptero do governo do estado sobrevoava o município em todas as regiões. E é claro que isso gerou assunto e muitas perguntas. Será a operação da polícia? Teve rebelião no presídio? Olha, pessoal, o helicóptero fazia parte da Operação Avante, uma ação colocada como uma pronta resposta aos recentes crimes em Cachoeira do Sul. O Bernardo Miller está ao vivo com a gente para trazer os detalhes. Bernardo, chega mais, muito boa tarde, bem-vindo. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, um fato curioso que ocorreu na tarde de ontem e que chamou a atenção e também trouxe uma preocupação para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul sobre a Operação Avante, uma movimentação por parte da Brigada Militar, uma ação em conjunto envolvendo a Força Tática do 35 BPM e também o Batalhão de Aviação da Brigada Militar, além do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Toda essa movimentação para realizar e também dar uma resposta ao crime em Cachoeira do Sul. Isso já era algo programado desde o ano de 2022, programado para 3 dias. Então começou nessa segunda-feira, permanece nesta terça e deve ter continuidade nesta quarta-feira, essa ação que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Como eu falei, é uma resposta às últimas ações que tivemos aqui no município. Ontem mesmo relatamos a situação de um assassinato ali no bairro Santo Antônio. No início do ano tivemos um assalto a uma ótica aqui em Cachoeira do Sul, ali na Avenida Brasil, além de furtos, também circulação de entorpecentes aqui em Cachoeira do Sul, em nosso município. Isso tudo foi colocado dentro dessa ação, a Operação Avante. Surgiu um pouco de fake news ainda nesta segunda-feira, o pessoal visualizando aquele helicóptero sobrevoando, a aeronave sobrevoando aqui em Cachoeira do Sul. Se falou primeiramente sobre uma rebelião no presídio, que era uma fake news ou até mesmo uma transferência de alguns detidos para outro presídio, até de fora do estado do Rio Grande do Sul, mas isso tudo foi esclarecido numa coletiva de imprensa chamada pelo comandante do Comando Regional da Brigada Militar do Vale do Rio Pardo, o comandante Giovanni Moresco, ele que chamou a imprensa para esclarecer essa situação que vinha circulando nas redes sociais, até mesmo durante o NTSul de ontem as pessoas perguntavam sobre essa aeronave aqui em Cachoeira do Sul sobrevoando. E ele comentou sobre isso,
falou para a população ficar tranquila, que Cachoeira do Sul não vive um cenário de guerra, de estabilidade na parte da segurança pública e sim essa situação faz parte de uma operação já programada pela Brigada Militar numa resposta ao crime e é um suporte também para a equipe que atua aqui na Brigada Militar no 35 BPM. Ele comentou sobre esse assunto e também falou sobre ameaças que policiais receberam durante uma abordagem em virtude de uma violência doméstica. Eles foram ameaçados. Isso também é uma resposta para esse tipo de situação, porque a comunidade não pode, na visão do comandante, afrontar a segurança pública. Ele explica isso durante a coletiva de imprensa que a gente reproduz agora. Vez que a nossa instituição ela utiliza aquilo que nós chamamos de aparato, né, bastante diverso e diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, né, obviamente existe por detrás a necessidade de atingimento de determinadas demandas, de determinados objetivos gerais e alguns objetivos específicos. Então, utilizando as palavras, nós não estamos utilizando um aparato denotando que estamos em guerra, né, contra XYZ. Na realidade, nós estamos em guerra constante contra a criminalidade, né, utilizando esse termo que é bastante forte, mas ele acaba traduzindo, né, o trabalho diário dos órgãos de segurança pública, né, e da Brigada Militar, através das suas mais diversas instâncias e especialidades, né, de polícia ostensiva durante a execução dos eventos de policiamento, no sentido que nós tenhamos condições de pegar e atingir tudo aquilo que nós estamos pretendendo. A nossa ação de hoje, ela demanda única e exclusivamente trazer para as comunidades a percepção de segurança pública. É interessante frisar, neste momento, que toda vez que um policial militar ele venha a sofrer qualquer tipo de interposição, obstaculização ao serviço policial, ao serviço público que ele oferta para as comunidades, a instituição ela sempre dará a resposta. Isso é o que tem que ficar bastante compreendido de forma bastante concreta. Tá, então, a explicação justificativa do comandante regional aí da Brigada Militar sobre essa situação, essa operação de ontem em Cachoeira do Sul. E você que nos acompanha, de repente, de uma grande metrópole, de uma cidade grande, deve se perguntar, mas por que tanto estardalhaço por causa de um helicóptero? O que tem de anormal nisso? Nós vivemos, na verdade, numa cidade com menos de 100 mil habitantes. Então, sim, helicóptero por aqui não é habitual. Quando sobrevoa a cidade, ainda mais da maneira insistente como foi ontem, né, Bernardo? O pessoal estranha e aí eu te pergunto, qual foi a explicação específica dada para a presença do helicóptero nessa operação? Bom, Lena, como eu falei, essa ação foi em conjunto, né? Foi liderada pelo Comando Regional da Brigada Militar, mas a sede aqui no 35 BPM. Para mostrar esta força, o comando solicitou a presença, então, do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, que nada mais é um suporte para a equipe de terra, uma visibilidade melhor de uma situação, de uma abordagem. É importante destacar que não houve prisões ou apreensões significativas nesta segunda-feira. A gente tem já relatos que essa equipe que está atuando aqui em Cachoeira do Sul circulou durante a madrugada, durante a noite aqui em Cachoeira do Sul, em alguns bairros, para entender melhor a situação, e tudo isso faz parte dentro dessa Operação Avante, e a utilização do helicóptero é apenas um suporte para a equipe de terra e uma visibilidade melhor. Isso que o comandante, ou melhor, o Major Reis, que é o responsável por essa situação aérea, falou e comentou sobre a utilização da aeronave. A gente está operando com um helicóptero Esquilo e dando suporte nessas operações. Ela, como o coronel colocou, é uma operação programada e a gente, assim como está hoje em Cachoeira do Sul, e
E durante a semana a gente fica mudando de locais, né, programadas essas operações. E chama a atenção, principalmente das cidades, principalmente do interior, que é algo inusitado, novo. Mas a gente utiliza a aeronave como uma plataforma de observação e apoio ao efetivo que está em solo. É uma ferramenta muito útil para quem está em solo, que a gente consegue visualizar, ter uma plataforma ótima de observação e dar suporte aéreo por efetivo em terra. Bom, Lene, então, para finalizar, é importante destacar e reforçar para quem nos assiste, também para a comunidade cachoeirense. O município não vive um cenário de guerra, é uma operação programada que aconteceu em Cachoeira do Sul, aconteceu ontem no final da tarde em Santa Cruz do Sul, também tem algo programado para Santa Maria, onde o comandante chegou a falar durante a coletiva, mas é importante que as pessoas não fiquem preocupadas com a questão envolvendo segurança pública. Deu o acaso da gente ter uma situação de assalto à ótica, também um assassinato durante o final de semana, mas isso já estava programado e a Brigada Militar, de uma forma geral, apresenta todo esse aporte durante uma operação, com o uso de uma equipe terrestre e também da aeronave, no caso helicóptero, que sobrevoou Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. Ok, Bernardo, obrigado pela participação aí, pelas explicações aí. Você que nos acompanha, então agora todas as perguntas respondidas sobre a movimentação atípica ontem à tarde em Cachoeira do Sul, ontem durante o dia, em função de um helicóptero sobrevoando a cidade, movimentação intensa aí das forças policiais. Obrigada, Bernardo, mais uma vez. Vamos agora à sequência do NT Sul. Pessoal, mais uma notícia aqui. Ontem à tarde, a Brigada Militar de Cachoeira do Sul prendeu 2 homens logo depois do roubo em um estabelecimento comercial do bairro Soares. A dupla fingiu ser cliente e logo anunciou o assalto. A brigada foi acionada em seguida e localizou os assaltantes, os 2 com 25 anos de idade. Um deles tentou fugir, mas logo foi encontrado e também preso. Com eles, foram apreendidos 2 celulares, um total de R$ 83,71 e uma espingarda de pressão. Devido ao flagrante, os 2 foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Gente, se depender da vontade da Prefeitura de Cachoeira do Sul, na próxima temporada de verão, a Praia Nova vai estar e vai ser bem diferente. Proprietários de bares da Praia Nova e campistas estão sendo notificados para a demolição das construções e total limpeza do local até 31 de março, final da temporada. A medida é para restabelecer os cuidados e condições necessárias para essa área que é de preservação ambiental. No Rio Grande do Sul, a área ocupada pela Praia Nova é de preservação ambiental. Só que no decorrer dos anos, a área gerida pela Prefeitura teve essa condição praticamente ignorada e os espaços que deveriam ser protegidos foram sendo ocupados para abrigar a infraestrutura que um balneário exige. Há alguns anos, o Ministério Público alerta a Prefeitura da necessidade de frear o avanço de construções e das agressões ambientais. A atual administração optou por enfrentar a situação inicialmente notificando proprietários de bares e campistas. A meta é, ao final desta temporada, em 31 de março de 2023, limpar a área e demolir toda e qualquer construção. Segundo a Prefeitura, a Praia Nova, o Balneário Maior de Cachoeira do Sul, deve continuar funcionando normalmente nas próximas temporadas. O grande diferencial é que a partir do dia 31 de março deste ano de 2023, toda e qualquer edificação, tudo que houver de construção, de edificação aqui nesta área que é de preservação ambiental, tudo deve ir para o chão, tudo deve deixar de existir. A partir da próxima temporada, então, essa área e tudo isso deve assumir uma nova configuração que a Prefeitura ainda está elaborando mediante um projeto que está em análise. Toda construção na área de preservação permanente ela é proibida. Uma coisa é tu ter a barraca do teu acampamento, mas foi constatado que existem construções permanentes de alvenaria, de madeira. Eles foram notificados com um prazo que até o final da temporada será o último prazo para que essas construções estejam lá. E a partir disso, a Prefeitura, findo esse prazo, não sendo cumprido, a própria Prefeitura vai lavrar então o auto de demolição e vai demolir essas construções irregulares. Eu gosto de salientar, é uma questão de
de lei ambiental que proíbe que em área de preservação permanente se tenha essa construção. Então, tomamos essa primeira medida da notificação, dando prazo, e para a questão dos bares, existe a questão também de uma construção em área de preservação permanente, que não existe uma previsão legal da existência dos mesmos. Sendo assim, a licença ambiental da Praia Nova, que hoje ela está em vigor, ela já contempla, já prevê na licença anterior, que está em vigor, que se houvesse algum planejamento para a destruição daqueles bares, daquela estrutura física permanente que lá existe. Na nova licença, a Prefeitura Municipal contratou uma empresa recentemente, onde apresentou um projeto de licenciamento ambiental, está em análise junto ao Departamento Ambiental da Secretaria, e neste projeto já existe dentro dele uma sugestão de uma nova constituição semipermanente, tablado, onde se possa ter um sistema de food truck, de bares que possa atender o público apenas na época de veraneio, fim da temporada de veraneio, eles não mais permaneçam naquele local. Só que a possibilidade de demolição dos bares já encontra resistência. Pensando nos prejuízos, os proprietários querem ser indenizados. Há cerca de 30 anos, na gestão do então prefeito Ivo Garski, o balneário estava nascendo. Sem restrições ou consideração com o local por ser área de preservação permanente, os bares foram sendo construídos e recebendo investimentos privados. O Jorge tem bar na Praia Nova há mais de 20 anos. A notificação da Prefeitura, que aponta irregularidades de funcionamento na estrutura física, falta de alvará de funcionamento e de alvará sanitário, determina a desocupação do local, demolição do bar e limpeza do local até 31 de março de 2023. Também no documento, a consideração de que, por ser área de proteção ambiental, no local não é permitido construção ou intervenção sem o devido licenciamento. Na época, a gente teve um apoio do prefeito da época, o doutor Ivo Garski, né, que deixou a gente ir fazendo, né, mas foi um troço assim meio... não teve autorização por escrito, qualquer coisa não, né. Foi informal? Foi informal, no caso ele até deixou, no caso na época era a CE, no caso, ligar as luzes para nós, nosso nome, né. É a única coisa que a gente tem mesmo, que foi autorizado a ligar a ligação de energia para nós, né. A gente não esperava por isso, né, a gente nem sabe o que dizer. Na real, a gente está abismado, né, com essa situação, com os anos que a gente está aqui, e não esperava por isso aí. Não sei o que fazer. Eu já marquei com o advogado e para ver o que pode fazer para tentar reverter essa situação. E se tiver que destruir, que derrubar, não tem problema. A prefeitura vem aqui, me indeniza, eu derrubo tudo aí. Mas que está errado, está. Eu acho que eles têm que começar por outros empreendimentos que tem daqui, até o São Lourenço, que está muito mais perto do que nós aqui. Ó. Nós não fizemos mal nenhum para o meio ambiente. A hora que o ano todo, só sai daqui quando dá enchente. Depois que eu comprei em outubro do ano passado, só saí daqui quando deu a enchente, depois voltei para cá de novo. Quando o senhor investiu aqui, o senhor tem lembrança? Olha, o bar, só o bar, foi 28 mil. Arrumei, está em torno de 80 mil o investimento que eu botei aqui, fora as mercadorias e coisas que tem dentro do bar. E aí vamos ver o que eles vão fazer. Será que eles vão fazer com nós? Se tirar, eles podem tirar, gente. Pode sim. Mas vocês vão fazer, né? Vamos ter que ver se nós temos direito para receber alguma coisa de indenização, sei lá. No acesso à área de camping, a impressão que se tem é de estar adentrando a um pequeno bairro de periferia. O local é tradicional reduto de campistas que acampam todos os anos durante a temporada de verão. E por isso, as improvisadas moradias não são desmontadas e ficam de um ano para o outro. O ambiente doméstico é reforçado pela presença de gatos, galinhas e pintinhos que circulam livremente. Por aqui, mesmo que a notificação da Prefeitura não tenha sido bem recebida, ao menos há a consciência de que, se não tiver outra maneira, as barracas serão desmontadas. Se tiver que desmanchar, desmanchemos, não adianta, né? É só a temporada que nós passemos. E aí o ano que vem, se tiver de novo a temporada, fizemos de novo, né? Os nossos acampamentos. Já faz 2 anos que eu deixei aqui. Mas aí se tiver que tirar, nós tiremos, né? Fazer o quê? É tranquilo. Sim. Vai continuar vindo igual?
Vou. Fazer o quê? Não pode deixar de vir, né? Nós estamos agora aqui no cantinho do seu Manuel, na Praia Nova. Esse é o carro dele, aquela é a barraca, é o lonão que ele construiu para passar a temporada. Desde 1996 ele faz isso. Termina a temporada, ele recolhe os pertences e vai embora. Seu Manuel, esse ano o senhor repete essa rotina? É sempre. Eu termino a temporada e eu vou embora. A gente vinha de Canoas desde 96 e eu de Canoas até 2015. Aí eu vim morar em Cachoeira. E venho sempre, desde 96, vim de Canoas, ficava aqui 30 dias, terminava a temporada, a gente ia embora. O senhor acampa e vai embora no final da temporada, né? Vou embora. Tem gente que pega e constrói e fica. As barracas deixam, né? Fica as barracas deles aí, fica. Eu acho que só aqui ficam uns 2 ou 3 que eles acham que trabalham ou na barca ou pesca, sabe? Só que fica aqui. O resto tudo vou embora, só que deixa a barraca, né? O Sérgio deu o acesso para a gente ao interior da barraca dele. Durante toda a temporada, esse é o reduto dele e da família. Nos últimos 2 anos, ele admite que essa estrutura fica e eles vão para a cidade. E quando chega aqui está tudo prontinho. Mas, Sérgio, agora a possibilidade é de que essa estrutura tenha que ser derrubada a partir do final da temporada. Sim, Como é que tu recebeu isso? Não, sim, se for ter que desmanchar, a gente vai desmanchar, levar para casa e de repente no verão, se eles autorizarem, a gente retorna de novo com todos o material, as coisas e continua a nossa barraquinha de novo, mas isso aí vai depender deles, da consciência deles, porque a gente é uma coisa, um lazer que todo mundo gosta aqui, é uma coisa que os pobres é onde tem para vir tomar um banho no verão e coisa e se refrescar na água, né? A se cumprir tudo isso, a própria prefeitura também vai ter que fazer a sua parte para limpar, digamos assim, a área da Praia Nova. Além dos proprietários de bares e daqueles que estão acampados aqui, a própria prefeitura também, no decorrer dos anos, fez as suas edificações. Essas 2 peças aqui, por exemplo, foram construídas para aguardar materiais da prefeitura, também para servir eventualmente em algumas oportunidades como centro administrativo, como QG do funcionamento da prefeitura. Temos também os banheiros, os sanitários, estrutura da caixa d'água para fornecer abastecimento para os banhistas e também para os bares. Tudo isso, a se cumprir essa determinação, vai ter que ir para o chão. E essa será a última temporada que vai funcionar da forma que está, com o acampamento com estrutura permanente ou com aquele tipo de estruturação de bar. O que nós estamos trabalhando junto às outras secretarias, junto ao Executivo Municipal, é que a partir do fim dessa temporada já se trabalhe, então, na construção de um novo projeto semi-permanente para a exploração comercial daquele espaço. Assunto que vai render muito ainda, viu? Nas próprias interações já está chegando mensagem aí, daqui a pouquinho a gente vai ler para vocês, o pessoal já opinando contra e a favor dessa decisão, dessa medida que a prefeitura passa a tomar e exigir a partir de agora de limpar literalmente a Praia Nova de edificações de qualquer construção a partir do final da temporada para cumprir a decisão do Ministério Público e a legislação que preserva aquele local, né, como uma área de preservação ambiental. Vamos mudar de assunto? Pessoal, ontem chegou ao Rio Grande do Sul um lote com um pouco mais de 29 mil doses da vacina Coronavac para aplicação em crianças de 3 a 4 anos de idade, que ainda não receberam a primeira dose. Até agora, apenas 20,6% desse grupo recebeu a dose 1, representando o menor percentual entre todas as faixas etárias. Metade do lote vai ser distribuída entre as 18 coordenadorias regionais de saúde e o restante fica na central de abastecimento do estado para a segunda dose dentro de 4 semanas. A vacina contra a Covid está disponível nas unidades de saúde para todas as faixas etárias, tanto a primeira dose como as doses de reforço. Aqui em Cachoeira do Sul tem um cronograma de atendimento das unidades de saúde para atender essa demanda. Vem comigo aqui para a telinha para conferir esse cronograma de atendimento, disponibilização de vacina para a Cachoeira do Sul. De segunda a sexta-feira, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano e Bairro Marina. Nessas 3 unidades tem disponibilização de vacina contra a Covid das 7h15 da manhã até as 11h45 e da 1 da tarde às 3h30. Dentro desses horários é só chegar, é só procurar a vacina para todas as faixas etárias que está disponível. Tem mais.
A vacinação nas estratégias de saúde da família, nessas unidades tem dia específico de atendimento para fornecimento da vacina, porque em função da abertura de frascos com multidose, com mais de uma dose, para ter um aproveitamento melhor. Então, na escala é segunda-feira, vacinação na ESR Bairro Carvalho, na terça-feira, Bairro Noêmia, quarta, bairro Barcelos, quinta, estratégia de saúde da família do bairro Tupinambá e sexta-feira no bairro Promorar. Nessas unidades, então, de segunda a sexta, cada dia uma unidade vai fornecer, vai atender a questão de vacinação contra a Covid-19. Primeira dose ou todas as doses de reforço, é só buscar, é só procurar que está disponível. E nós vamos agora para o primeiro bloco de interação aqui no NT Sul. Você que está mandando a sua mensagem, que está participando, interagindo com a gente pelo WhatsApp 51997697129, está interagindo, mandando mensagem em facebook.com/TV Cachoeira, também lá no YouTube. Manda um torpedinho para a gente, viu? 51997697129, está valendo a sua participação por lá também. A gente quer você aqui juntinho com a gente. Vou começar pelo WhatsApp aqui na telinha. Uma pessoa que não quer se identificar manda a seguinte mensagem: tanta coisa para se preocuparem, vou implicar com pessoas que estão trabalhando na Praia Nova. Me digam o que essas pessoas estão fazendo de mal. Tá aí a opinião de um telespectador que não quis se identificar, mas que expressa sua opinião contrária a essa ideia, essa intenção da Prefeitura de remoção dos bares lá da Praia Nova ao final dessa temporada. A remoção dos bares, ou melhor, da estrutura física dos bares. Na próxima temporada, de uma outra maneira, com uma outra configuração, os bares retornarão à Praia Nova e a Praia Nova seguirá funcionando. Este é o projeto. Everton, aqui de Cachoeira do Sul, também participa. Esses bares estão em área irregular e ainda querem indenização. Estão totalmente errados e querem ter razão. Tá aí outra opinião do Everton agora, contrária à primeira opinião. Então, o pessoal se manifestando com relação a essa situação, como eu disse lá no início, né? Vai render muitos comentários, vai render muita discussão ainda com relação à questão da Praia Nova, dessa nova configuração que a Prefeitura vai ter que dar para aquele balneário em função de ser uma área de preservação ambiental. Daniel Amorim Mas, de Cachoeira do Sul: quero expressar minha indignação com a Prefeitura a respeito da Praia Nova. Sempre teve bar lá, em vários balneários, em várias cidades, e nunca ouvi falar em tamanho desrespeito com os moradores. Opinião do Daniel. Obrigada, Daniel, pela participação. Valeu a sua opinião também, tá, amigo? Muito obrigada pela companhia. Quem mais participa? A Carla. Quem acampa, não digo nada, mas para quem está trabalhando e tem comércio, ali acho injusto. Opinião da Carla, então, com relação a toda essa situação. Carla, muito obrigada pela participação. Aqui no Face também estão conosco mais pessoas que acompanham a gente. A Bruna Linhares mandando boa tarde, o Gelson e a Eliane Cruz mandando boa tarde para vocês também. Muito obrigada pela companhia. A Sandra, o Everson, tá? O Edson também está conosco. A Vera Oliveira mandando boa tarde e a Juliana Martins dizendo o seguinte: parabéns aos policiais. Ontem, durante o dia e a noite, tinha bastante movimento dos policiais aqui no bairro Cristo Rei. Ela falando sobre a questão, essa intervenção que o Bernardo fez aqui no início do NT Sul, essa operação policial que chamou a atenção ontem, um helicóptero sobrevoando a cidade de Cachoeira do Sul, algo atípico para a nossa rotina aqui. Então, a nossa telespectadora aqui elogiando aqui a ação da Brigada Militar. Está conosco aqui também a Cássia de Bortoli mandando boa tarde. A gente agradece a cada um de vocês pelo carinho da companhia. Daqui a pouco tem mais interações. Continue mandando sua mensagem. O que você acha dessa questão da Praia Nova, né, da remoção da estrutura física dos bares para voltar numa nova configuração no próximo ano, da remoção dessas construções, dessas barracas, né, meio que fixas que o pessoal faz lá com madeiras e com plástico para passar a temporada. O pessoal vai embora e deixa as barracas. A Prefeitura quer que a área seja literalmente limpa no final da temporada, para que o ano que vem uma nova estrutura, uma nova configuração seja dada ao Balneário Maior de Cachoeira do Sul. Mande a sua opinião para a gente quer saber, tá? Ou então, comente sobre algum outro assunto, mande uma foto do seu momento aí, a sua participação equivale aqui com a gente, tá bom? Intervalo agora, pessoal. Na volta tem previsão do tempo para Cachoeira do Sul e o restante do território gaúcho. E ainda, começa o julgamento de Alexandra Dugoquens, que é acusada de assassinar o filho Rafael Matheus Vinks em 2020.
No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os atos antidemocráticos da semana passada e o cuidado para não deixar que eles façam a gente esquecer dos outros problemas do país. O que são criptomoedas e por que as pessoas investem nisso? Todo mundo pode investir? Tem reportagem para explicar isso em detalhes. Não sai daí, viu? O NT Sul volta já já. Doze horas 36 minutos, o NT Sul está de volta aí em formato de cartão postal, né? Só que é uma imagem ao vivo aqui do centro de Cachoeira do Sul, né? O céu tá azulzinho, azulzinho, algumas nuvens, o sol brilha lá fora e nós vamos saber agora como é que fica o tempo nos próximos dias, nos próximos momentos. Você que está em Cachoeira do Sul, você que está na região, eu posso antecipar que o tempo continua quente em Cachoeira do Sul. Enquanto isso, outras partes do estado gaúcho poderão ter chuva, mas também nada muito significativo. Vamos conferir na previsão. Terça-feira é mais um dia de calor em Cachoeira do Sul. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva. Mínima 22 e máxima 33 graus. Na quarta-feira, a tendência é a mesma. Sol com algumas nuvens e nada de chuva. Mínima 22 e máxima 33 graus. Já na quinta-feira, o sol predomina pela manhã, mas ao longo da tarde podem ocorrer pancadas de chuva. À noite, tempo aberto. Mínima 22 e máxima 33 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Conforme a Metsul Meteorologia, o dia de calor intenso em diversas regiões do interior gaúcho. Calor excessivo em áreas principalmente da metade oeste, onde as máximas à tarde devem ficar ao redor ou acima de 35 graus. Pode ter chuva bastante isolada de verão entre a tarde e o começo da noite no norte e no nordeste gaúcho, como no Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra e mais ao norte do litoral. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 37 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 31 graus. Na região central, em Santa Maria, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. Começou ontem à tarde o julgamento de Alexandra Dugokensky, acusada de assassinar o filho Rafael Mateus Vinks em 2020. Na época, o menino tinha 11 anos. 3 pessoas foram ouvidas neste primeiro dia de júri. Ao todo, 3 testemunhas foram inquiridas pelos promotores de justiça do Ministério Público. A primeira a falar foi a professora Ana Maristela Stan, que dava aulas de ciência e artes a Rafael. Depois falaram os delegados Ercílio Carletti e Ebert Moreira Neto. Na oportunidade, os promotores relataram os motivos que fizeram Alexandra tirar a vida do filho Rafael. A desobediência do menino em acatar as ordens colocou em seu consciente que poderia estar perdendo o domínio que precisava ter sobre os filhos. Com medo de também perder o controle do filho mais velho, a mãe articulou a morte do caçula. Na madrugada do dia 15 de maio de 2020, Alexandra fez com que Rafael tomasse 2 comprimidos de diazepam. A ingestão foi comprovada por laudos periciais. A denunciada esperou em seu quarto até que o medicamento fizesse efeito. Horas depois, ainda na madrugada do dia 15 de maio, verificando que a resistência da criança estava reduzida em razão do medicamento e munida de uma corda, estrangulou o filho até que sufocasse. O júri foi retomado hoje pela manhã com o depoimento do pai de Rafael, Rodrigo Vinks. Gente, nós vamos agora a mais um bloco de interação. Muitas mensagens chegando, o pessoal está interagindo. Eu vou direto aqui para a telinha no WhatsApp para ver o que o pessoal está comentando sobre as reportagens, sobre o que está acontecendo por aí. Darnês Fernando de Porto Alegre, estamos ligados nas notícias do NT Sul. Tempo bom aqui em Santo Antônio da Patrulha. Que figura, que cartão postal maravilhoso. Obrigado, Darnês, pela participação. Um abração para ti, pessoal de Porto Alegre, região metropolitana, que nos acompanha. Obrigada pela companhia.
Rose, aqui de Cachoeira do Sul, gostaria de pedir que o pessoal da iluminação pública venha dar uma olhada aqui na praça do bairro Dreves. Trocaram os postes e as lâmpadas não acendem à noite. É uma escuridão. Tá aí a demanda da Rose. Alô, setor de iluminação da prefeitura. Nossa telespectadora está pedindo aí uma atenção especial. O Cristiano Moraes, de Cachoeira do Sul, mandando mensagem. Tá ficando impossível sair à noite em Cachoeira. Tem muitos menores ingerindo bebida alcoólica, armados de facão. Não existe nenhuma fiscalização. Onde está o Conselho Tutelar para fiscalizar as ruas e os estabelecimentos? Também os pais devem saber onde estão os seus filhos na noite. Tá aí a opinião e constatações do Cristiano Linhares, o Cristiano que nos acompanha, que é a telespectadora aqui do NT Sul. A gente agradece a sua participação também e os seus posicionamentos, tá bom? O Ronald participando, sou a favor da demolição dos bares da Praia Nova e um novo projeto com os bares no mesmo padrão, desde que os proprietários sejam indenizados. Opinião do Ronald. O William Vieira também participa. É injusto, todo mundo precisa trabalhar. Ainda sobre a Praia Nova, a Anice também opina. Que vergonha para Cachoeira, as pessoas estão desfrutando de uma área desocupada, vão cuidar de outros assuntos, acho que a prefeitura é contra os pobres. Opinião dela, o Vinícius também opina, tem tantas coisas para eles fazerem ao invés de retirar os bares que mantém a Praia Nova limpa o ano todo, a prefeitura só aparece na temporada. Edson Oliveira também participa e opina. A área de preservação não pode ter nenhum tipo de construção. Aí estão ocupando área que não pode e ainda querem indenização que todos nós paguemos a conta de um erro de 30 anos atrás. Opinião do Edson aqui sobre esta situação Praia Nova de Cachoeira do Sul, que a prefeitura está querendo, a partir do dia 31 de março, limpar toda a área lá, que os proprietários de bares e o pessoal que está acampado retire também todas as barracas e as construções que estão por lá. Nós temos mais opiniões aqui no Facebook. A Mariluce Flex está conosco, mandando boa tarde. Vinícius Freitas também. A Magda Couto, boa tarde, mas sempre vai nascer crianças, então sempre vai ter vacinas? Esperamos que sim, né, Magda? Até porque a Magda Luzia, né? Esperamos que tenha vacina sempre, até porque a gente sabe que a partir de agora a Covid-19 a gente acha que, né, não tem muita definição a respeito, mas possivelmente vai fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, só que sendo enfrentada de maneira mais científica, digamos assim, e vacinação possivelmente vai ser incorporada no cronograma. Então as crianças que nasçam que tenham vacinas para elas também, é o que se espera, o que se deseja. Naura Aparecida Correia Moraes, boa tarde, Helena. Na minha opinião, a prefeitura está certa. As pessoas vão, mas tem que se cuidar por causa das brigas, além da higiene. A questão da Praia Nova, na hora aqui. A gente daqui a pouquinho lê mais mensagens que continuam chegando. Você que ainda não opinou, pode mandar a sua mensagem, que daqui a pouquinho tem mais um bloco de interação. Gente, os atos em Brasília na última semana chocaram a população brasileira. E eles ainda têm desdobramentos que devem ir bem longe. Numa situação como essas, buscar a pacificação é o caminho, porque os outros problemas no Brasil continuam aí e não dá para esquecer deles. Quem fala sobre isso é o nosso comentarista Francisco Bastos. Querendo ou não, os acontecimentos em Brasília na semana passada, eles logicamente estão tendo ainda os desdobramentos. Não é o caso de nós aprofundarmos imagens ou avaliação do que aconteceu, porque nós já tivemos no decorrer deste tempo imagens à vontade, depoimentos, enfim. E também porque nós estamos num país que dá para se dizer com uma polarização doentia, e qualquer análise ou qualquer posicionamento sempre vai ser interpretado como uma posição favorável a este ou aquele. O que não é o caso, porque nós temos no conjunto da população pessoas que não têm este envolvimento direto. Fizeram a sua opção como eleitores, mas estão seguindo as suas vidas. Então, como cidadão, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, ela gera na população, de maneira geral, uma perplexidade, gera medo, gera insegurança, porque nós, enquanto país, não estávamos acostumados a tudo que nós temos vivenciado nos últimos anos.
para mim, este episódio que aconteceu lá da invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília, ela é um acontecimento que vem colocar, digamos, o ápice de toda uma construção, de toda uma série de situações que vem acontecendo durante muitos anos. Nós temos vivenciado que essas particularidades de um lado e de outro, ora de um lado, ora de outro, com identificação de esquerda, de direito, de falsas lideranças, enfim, isso não é uma coisa de agora, deste momento. Mas claro que chegou um ponto que tudo isso explodiu. Mas o que eu gostaria de colocar é de que, na minha visão, o que aconteceu é, como já disse, o ápice de toda uma sequência de acontecimentos que foram sendo colocados por este ou por aquele, e que também houve um distanciamento, por exemplo, dos partidos políticos que se fragilizaram por N situações e que deixou um contingente muito grande de pessoas sem representatividades. E isso abriu espaço para falsos líderes, para radicais, todo tipo de pessoa. Então isso é uma das questões. Mas o que fazer neste momento? Nós estamos, enquanto população, observando, vendo as notícias, os acontecimentos todos. Mas acredito que o caminho seja necessário neste momento é de um grande pacto pela pacificação do país. Mas quem vai dar o primeiro passo? Quem vai estender a mão primeiro? Do jeito que está, nós não chegaremos a lugar nenhum. E se agora tivemos esses atos todos aí condenáveis, isso, se nós não tivermos uma grande pactuação, outros acontecimentos poderão acontecer. E isso levará, sem dúvida nenhuma, a uma instabilidade muito grande do nosso país. O nosso país que já tem muitos problemas. Nós temos a questão da fome, temos a questão do acesso à saúde, temos a questão da falta de uma educação de qualidade, e tudo isso reunido uma desigualdade social muito grande. Então não é possível que nós percamos tempo com essas situações de embates entre 2 grupos, quando nós temos pressa em resolver todos esses países. Então, acredito que seja um momento de nós pararmos com essas ofensas, pararmos com essas agressões de lado a lado, que se encaminhem para um entendimento. Isso não significa que não tenha que ter críticas, mas a questão do adversário não é inimigo e a crítica não é ofensa. Esse é o desejo que eu acredito que da população brasileira, que está trabalhando, que está tendo as suas dificuldades, mas que não deixa de acreditar no país. E que, fundamentalmente, tudo o que aconteça, nós temos um grande basilador, que é a Constituição. E a ela nós temos todos os mecanismos, todos os instrumentos para fazermos do nosso país um lugar bom de viver e em paz. Você que nos acompanha costuma fazer investimentos? Este assunto é algo bem importante para a gente aprender, viu? E tem uma forma de investir que vem ganhando cada vez mais espaço: as criptomoedas ou moedas digitais. Mas afinal de contas, Lena, o que é isso? A Suane Andrade, nossa colega, preparou um material especial para explicar para você. Vamos conferir. Quem não quer ver seu dinheiro render para poder realizar metas e sonhos, não é mesmo? Agora, para isso acontecer, existem vários caminhos. Um deles é fazer investimentos. Existem investimentos de vários tipos, uns com muitos riscos, já outros com riscos baixos. E no meio de tudo isso, a gente tem as criptomoedas. Você sabe do que se trata? A senhora sabe o que é criptomoedas? Não. Você sabe o que é criptomoeda? Sim. Você costuma investir? Já investi no passado, hoje em dia não invisto mais. Ela é igual o Bitcoin, né? É uma nova moeda que está surgindo aí. Eu não sei muito sobre o assunto, mas já ouvi falar assim. Sabe o que são criptomoedas? Mais ou menos. Não muito. Que é um tipo de investimento. Não faço parte desse mundo ainda, mas é um mundo interessante. Sei sim. São ativos digitais, né? Moeda digital, né? Que está movimentando o mundo. Você costuma investir? Já pensou em fazer algo assim?
Eu invisto, mas é mais em ações e fundos imobiliários. Criptomoedas, por não ter dividendos, assim, algo assim, eu prefiro não utilizar como reserva, né? Acho que é mais interessante o ouro, por ser mais seguro, mais estável. Bitcoin? Bitcoin, isso mesmo. Já pensou em investir alguma vez? Não. Eu não... Muito risco? Muito risco, tem risco também. São moedas digitais, certo? É só isso que eu sei, não conheço mais nada. Ah, o povo tá pedindo por informação. Então é isso que vamos dar. Se liga aí. Criptomoedas são moedas digitais. Então a gente está muito acostumado com real, com dólar, que são moedas que a gente pode ter fisicamente. Já as criptomoedas não, são moedas totalmente digitais. É como se fosse um dinheiro digital mesmo. Então toda a sua transação não ocorre de maneira física. Então não tem como eu imprimir, não tem como eu ter uma moeda digital na minha mão. É tudo feito via internet. Então basicamente essa é a tecnologia por trás das criptomoedas. Mas de onde elas vieram? Como será que surgiram? E por quê? As criptomoedas surgiram em 2008, ali após a crise do subprime nos Estados Unidos. Então o governo emitiu muito dinheiro e isso gera uma menor confiança dos seus consumidores, porque você tem mais dinheiro e isso está tudo sob um controle do país. E aí teve essa criação das moedas digitais, principalmente o Bitcoin, porque a tecnologia dessas criptomoedas são a descentralização. Então não tem um governo, não tem um país por trás para controlar toda a sua emissão, todas as suas transações. Então isso gera um pouco mais de confiança. Eu sei que não tem algum órgão controlador podendo emitir a qualquer maneira esse recurso. Então isso gera também uma certa confiança nas criptomoedas, que é toda a base da nossa economia em relação a dinheiro. O dinheiro, ele surge através da confiança. Bom, até aqui entendemos que criptomoeda é um dinheiro livre, órgão nenhum tem poder sobre ela e, consequentemente, o investidor não fica à mercê, ou seja, dependente de especulações de um poder central, ok? Mas qual o benefício a gente pode ter na existência de algo assim na economia do mundo? O objetivo principal de toda a criptomoeda, de toda essa tecnologia, é você fazer uma transação comum. Então, hoje, quando eu vou fazer uma transação via pagamento com cartão, eu tenho vários intermediários. Então, eu tenho a maquininha de cartão, eu tenho a bandeira do cartão, eu tenho uma instituição financeira por trás, então isso acaba sendo custoso. O objetivo de uma criptomoeda é você conseguir fazer essa transação, utilizar essa moeda digital, como a gente já mencionou, para conseguir obter itens, fazer toda a sua atividade normalmente. E não ter esses intermediários. Como também não tem um controlador, um emissor, é um sistema que a gente chama peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Então eu consigo enviar minhas moedas digitais para outras pessoas sem ter um intermediário. Então essa é a tecnologia, você não ter alguém controlando para a qualquer momento movimentar esse preço ou emitir mais moedas. Então basicamente assim que funciona e esse é o benefício para a sociedade como um todo. Existem várias moedas. As mais conhecidas geralmente são o dólar, a libra, o real, o euro, o peso argentino e outras mais. E a gente sabe que a moeda é a base de troca por produtos. Ela é determinante numa sociedade, principalmente capitalista. Consequentemente, ela precisa transmitir confiança ao consumidor. O Bitcoin é a moeda digital mais conhecida no momento e tem passado por esse processo de ganhar a confiança dos investidores para conseguir dominar o cenário. A moeda digital, a mais nova, a mais antiga na verdade, é o Bitcoin, que nasceu ali em 2008, como a gente mencionou. Então, é pouco tempo para se gerar essa confiança. Então, ainda há muita especulação sobre esse tipo de ativo, sobre essa moeda. E essa especulação, pessoas que acreditam contra pessoas que não acreditam, acham que isso vai ser uma furada e daqui a pouco pode acabar, acontece muito essa oscilação. Bitcoin já chegou a bater patamares acima de 300 mil reais. Um Bitcoin acima de 300 mil reais. Hoje essa moeda está em torno de 100 mil reais. Então acontece muito essa oscilação. Então basicamente tem que tomar muito cuidado porque é um investimento aí de alto risco. Então tem que estar ciente que pode acontecer aí uma corrosão do patrimônio ou também uma elevação muito alta. Se o Bitcoin é uma moeda com investimento de risco alto, certamente não é todo mundo que vai investir nele, certo? Possivelmente será um investidor que gosta de aventuras financeiras. E falando em investidor, existem 3 tipos deles. Primeiro, o investidor conservador. É aquele que quer ver seu dinheiro aumentar sem correr riscos. Ele costuma investir em renda fixa, como um tesouro direto, por exemplo, porque já prevê o que pode ganhar com o passar do tempo. Segundo, o investidor moderado. Está disposto a correr pequenos riscos em busca de maior retorno financeiro.
Ele investe, por exemplo, em ações na Bolsa de Valores. Terceiro, o investidor agressivo. Esse acredita que precisa correr riscos, mesmo que veja um pouco do seu dinheiro saindo. Ele sempre vai olhar para o futuro e mirar no que poderá voltar em rentabilidade. Esse sim investe em criptomoedas, por exemplo. Agora falando sobre a acessibilidade das criptomoedas. Se você estiver pensando, não tenho dinheiro suficiente para investir nisso, tá muito enganado. Qualquer pessoa pode iniciar com pequenos passos. Para investir na criptomoeda ou no Bitcoin, que é a mais conhecida, como a gente comentou, é através da corretora. Isso é comum para comprar qualquer tipo de ativo no mercado financeiro. Então, como ela tem se tornado cada vez mais popular, isso fica mais acessível também. Então, da mesma maneira que eu quero investir numa ação de uma grande empresa ou num título de renda fixa do governo, eu também já consigo ter esse acesso às criptomoedas. São algumas corretoras especializadas que às vezes são só focadas em criptomoedas, ou nas próprias corretoras mais comuns do dia a dia, que eu posso comprar uma ação, tem alguns veículos que me permitem investir nas criptomoedas indiretamente. Então, alguns fundos de investimento que esses fundos aplicam, e se você aplica nesse fundo, você automaticamente também está investindo nas criptomoedas. Então, é basicamente você pegar a parcela do seu patrimônio real e você consegue colocar nessa corretora e escolher. Quero comprar ações, quero comprar renda fixa, quero comprar um CDB, por exemplo, ou quero comprar essa parcela em um fundo que investe em Bitcoin, por exemplo. Por hora é isso. A gente quis aqui te explicar sobre esse mundo novo das moedas digitais e te apresentar novos tipos de investimentos. Porém, acima de tudo, é importante ter cautela e pé no chão. Não é isso, Renan? Meu conselho final é para as pessoas terem pés no chão e a qualquer investimento que for novo para essas pessoas, estudarem, entender por trás como é que funciona. Todo esse papo que a gente bateu aqui, acho super interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais, não só desse investimento, mas de outros tipos também. Seja qualquer investimento, se você não conhece muito bem, não coloque o seu dinheiro só olhando para a rentabilidade. Entenda um pouco mais aquele mercado, para que serve aquele tipo de investimento e aí sim, vai entrando aos poucos. Quero começar a investir em criptomoeda? Sei que tem alto risco, então coloco pouco do meu patrimônio. E aí você vai entendendo cada vez mais para ganhar mais confiança e, de fato, montar uma carteira de investimentos que potencialize cada vez mais o seu patrimônio. Então, basicamente, esse é o recado. Último bloco de interação na NT Sul, vou começar rapidinho aqui, indo direto para o WhatsApp, a Terezinha participando conosco. Na rua Rádio Cachoeira tem vazamento de água, gerando grande desperdício em tempos de estiagem. Isso acontece há 4 dias. Obrigada pela mensagem, Terezinha, está feito o registro. Marque Almança, gostaríamos de mais um pouco de atenção da Prefeitura. A estrada da Quelândia, próximo ao FSM, está em péssimas condições e sem nenhuma iluminação. Feito o registro, Marque, obrigada pela participação. Quem mais conosco? A Paulinha. A única distração e diversão que temos em Cachoeira do Sul é a Praia Nova e o bom atendimento com o pessoal dos barzinhos. Fico indignada com essa decisão da Prefeitura. Opinião da Paulinha. O Rivael também conosco. Com tanta iluminação pública precária, ruas esburacadas sem reparo, calçamentos desnivelados, pontes em péssimo estado, como o Taboão e outros lugares, e ainda querem se preocupar com Praia Nova, vão também querer derrubar no São Lourenço, que existe há anos. Opinião do Rivael, obrigada pela participação. Quem mais participa? A Dáguia. Estou aqui em Brasília, na casa da minha filha, assistindo o NT Sul. Estou com meu neto Natan. Estão sendo férias bem legais. Coisa boa. Obrigada, Natan. Obrigada, Dáguia. Obrigada a toda a família lá em Brasília. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Nosso tempo esgotou, pessoal. O NT Sul desta terça-feira já está terminando. Em facebook.com/TV Cachoeira você confere outras notícias, pode rever as reportagens exibidas aqui e amanhã a gente volta a se encontrar aqui ao meio-dia. Abençoado especial e super tarde para você. A gente se vê. Tchau, tchau.